Olá! No programa Lex na Web de hoje nós vamos conversar sobre acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Essa é uma questão que coloca o Brasil num ranking preocupante diante de outras potências mundiais, com números alarmantes de mortes e invalidez. Então acho que é um bom momento para a gente conversar um pouco, tanto com você empresário como com você trabalhador. Nós temos convicção que o empresário ele não tem nenhuma vontade, nenhum desejo de criar um ambiente de desconforto, não é, de mal-estar para os seus funcionários. Um desconforto de qualquer natureza, né? Seja insalubridade, desconforto, periculosidade. Nenhum empresário tem essa intenção, porque ele sabe que um ambiente saudável, cuidado, é o que vai trazer a produtividade, a harmonia e os bons resultados para todos. Então, é certo que às vezes você, empresário, conhece as normas que regulamentam a prevenção dos acidentes, mas às vezes não tem mecanismos para poder acompanhá-las, para poder supervisionar que isso esteja em perfeita condição de funcionamento, né? Isso é um assunto importantíssimo. E também sabemos que ninguém em sã consciência quer ter um acidente, quer ter uma doença para falar, nossa, que bom, eu vou correr atrás da minha indenização. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, por exemplo, a palavra acidente, né? Como o próprio nome diz, é algo inesperado, que ocorre independente da nossa vontade. Mas existe um propósito, um querer. Por exemplo, para o empresário, que é um trabalho que a gente faz para muitos dos nossos clientes, cuidar de todas as especificidades que as leis trabalhistas, né, que a prevenção de acidentes requer. E manter isso sob um rigoroso controle. Porque quando ocorre um acidente de trabalho, a primeira providência é se identificar e apurar a culpa. Culpa para buscar, através do direito, uma indenização a si próprio ou aos familiares e herdeiros da vítima. Então vamos começar classificando o que é acidente de trabalho. Acidente de trabalho se caracteriza, se configura como um evento imediato, ou seja, aconteceu no exercício da função o acidente. Aí não estamos falando só acidente na questão de maquinários, enfim, houve uma ocorrência que pode ter causado morte, invalidez permanente, invalidez temporária, qualquer tipo de dano que tenha provocado a invalidez ou a redução, ainda que temporária, mas da capacidade do indivíduo de realizar as suas atividades profissionais, sociais, etc. O reflexo no indivíduo de imediato. E a pessoa vitimada, ela vai buscar recuperar os seus direitos em relação a danos físicos, a danos estéticos, a danos morais, a danos de toda sorte, em razão da sua incapacitação, ou até a fatalidade da perda da sua vida. Devendo salientar também que quando a pessoa é afastada por mais de 15 dias das suas funções, ela já tem assegurada a sua estabilidade por 12 meses, né? Um ano de estabilidade depois de um afastamento de 15 dias. Agora, isso é um acidente caracterizado como um evento imediato ocorrido, então, na realização do trabalho, da sua função, da sua atividade, seja no local ou seja em deslocamentos, mas a serviço da empresa. Então, todos esses cuidados o empresário deve tomar para assegurar que não fique caracterizada a culpa da empresa, que ela tenha essa prevenção, que ela tenha esse cuidado com o bem-estar e com a segurança dos seus funcionários. E o funcionário que tenha todo, né, um treinamento e um cuidado especial para tentar evitar fatalidades
que ocorrem. Muito bem, falamos aí de acidente evento imediato. Agora tem um outro acidente também. Vamos colocar um pouquinho de aspas nesse imediato, porque muitas vezes uma doença em diferentes partes do corpo, ela se produz do acidente ocorrido como uma sequela. Então, a doença ela pode se configurar como uma sequela do acidente pontual ocorrido há meses atrás, um ano atrás, mais anos atrás. É preciso que isso se configure, que seja tratado, conduzido de uma forma para que o funcionário, o trabalhador, não tenha sequelas que advenham desse acidente ocorrido em algum momento na sua atividade. Agora, é importante a gente olhar como, de forma holística, porque muitas vezes a pessoa fala, bom, isso é físico, bom, qual é o prejuízo, qual foi o dano? Bom, no patrimônio, um mal-estar físico, uma ocorrência. Essa ocorrência nós temos que olhar de forma holística, ou seja, corpo e mente. Imagine aí lugares insalubres do ponto de vista emocional que muitas pessoas trabalham, convivem nesse ambiente. O que a gente diz? Usando um pouco aí da forma insalubridade. Tem um termo hoje, amigo do bullying, que é o burnout, que são aquelas pessoas que sofrem discriminação dentro da empresa, que são afastadas, sabe? Agora, hoje você vai trabalhar em outro departamento, meio na geladeira, Ou seja, burnout, a pessoa está sendo queimada dentro da empresa. Isso tem reflexos emocionais de tal gama, de tal importância, que a pessoa pode chegar a ter transtornos mentais gravíssimos. Então não adianta nós pensarmos somente em sequela, olha, fiquei com esse problema, no braço, na perna, no pescoço. Existe o problema psicossomático, a doença que se transformou na unidade corpo e mente. Então, depressão, ansiedade, fatores que podem ter surgido, logicamente, isso para se conhecer a culpa, para se apurar a culpa, precisa ter uma configuração disso, mas isso também está amparado pelas leis trabalhistas. De forma que você, empresário, esteja muito à vontade para falar conosco, para nós desenharmos juntos, um trabalho de prevenção do ponto de vista psíquico, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicossomático, para que você não tenha problemas e assegure uma situação confortável para os seus funcionários. E você, trabalhador, funcionário, seja qual for a sua função, nós estamos aqui também para auxiliar você em todas essas fatalidades ou ocorrências que não gostaríamos que você estivesse passando e que nem venha passar, mas nós podemos trabalhar juntos para que você busque a sua recuperação, a sua indenização.